O jovem que incendiou uma nação brasileira. Imagine um jovem simples e desconhecido, um mineiro de uma pequena cidade do interior, sem educação formal e sem fama, que com apenas uma frase simples acendeu um avivamento que incendiou uma nação inteira, levando mais de 100.000 almas a se renderem a Cristo. Aos 13 anos, ele começou a orar fervorosamente por um avivamento. E 10 anos depois, aos 26, Deus respondeu com um fogo que ninguém pôde apagar. Igrejas estavam lotadas, ruas cheias de multidões chorando, corações transformados. Mas o que aconteceu no Brasil não foi apenas uma mudança na fé das pessoas. Foi uma revolução que parou cidades inteiras. Tudo começou com um jovem, Evandro Costa, clamando: "Aviva o Brasil e nos dobra, Senhor." Uma oração simples que se tornou um clamor nacional. Hoje, você vai descobrir como Deus usou este jovem para acender um dos maiores avivamentos da história moderna, tocando milhares de vidas, famílias e comunidades. Fique comigo até o final desta história inspiradora. A infância simples e a sede espiritual. Evandro Costa nasceu em junho de 1878, na pequena cidade de Santo Antônio do Rio Abaixo, no interior de Minas Gerais. Um lugar simples de trabalhadores humildes, cercado por colinas e campos de café. Sua família fazia parte da classe trabalhadora. Seu pai era mecânico de carros de boi. E como muitos na época, a vida era difícil, marcada pelo suor e pelo silêncio da terra. Mas no meio dessa simplicidade, algo especial foi plantado no coração daquele menino. Desde cedo, Evandro foi criado em um lar cristão protestante, onde a fé em Deus era levada a sério. Ele cresceu ouvindo a Bíblia ser lida em voz alta, frequentando cultos fervorosos e aprendendo sobre o temor do Senhor. Mesmo quando criança, ele era conhecido por sua seriedade espiritual incomum. Enquanto outros meninos corriam pelos campos ou jogavam bola, Evandro era frequentemente visto em silêncio, com os olhos baixos, carregando sua Bíblia, a mesma que se tornaria sua companheira inseparável. Aos 11 anos, como era comum na época, ele teve que deixar a escola para ajudar nas plantações de café. Imagine um menino com mãos pequenas e um coração sensível, trabalhando nas lavouras para ajudar a sustentar sua família. O ambiente era duro, quente e cansativo. Mas mesmo ali, Evandro não deixou sua fé de lado. Ele levava sua Bíblia para o campo e, durante os intervalos, lia as Escrituras com devoção. Alguns colegas de trabalho o achavam-no estranho. Outros zombavam dele, mas ele não se importava. Desde jovem, Evandro buscava algo que ele mesmo talvez ainda não compreendesse totalmente: intimidade com Deus. Havia uma sede nele, um anseio que nenhuma atividade comum parecia satisfazer. Ele orava constantemente, lia a Bíblia com devoção e, mesmo sem entender o futuro, já sentia que Deus o estava preparando para algo grande. Ele não era eloquente nem carismático pelos padrões do mundo. Ele era apenas um garoto mineiro comum, com mãos calejadas e um coração quebrantado. Mas Deus viu o que ninguém mais viu. E ali, no interior de Minas Gerais, um avivamento já estava nascendo em segredo. Uma oração que incendiou o Brasil. Mesmo quando jovem, Evandro Costa tinha uma convicção crescente. Deus queria mais dele. Frequentar a igreja não era suficiente. Ele sentia o Espírito Santo agitando seu coração para algo maior. Ele passava horas em oração, muitas vezes sozinho, clamando e suplicando por um avivamento em sua nação. Ele orava com palavras simples, mas com uma intensidade incomum. Senhor, dobra a nação. Começa em mim. Em 1904, durante uma reunião em Belo Horizonte, com o evangelista José da Silva, Evandro ouviu uma frase que incendiou sua alma. Dobra-nos, ó Senhor. Essas palavras ecoaram dentro dele como um chamado divino. Algo mudou naquele momento. Evandro percebeu que a hora havia chegado e que Deus estava prestes a se mover. Pouco depois daquela reunião, Evandro participou de uma vigília de oração que marcaria sua vida para sempre. Naquela noite, ele foi profundamente tocado pelo Espírito Santo. Ele sentiu como se o céu tivesse descido sobre ele, um peso tão intenso que o fez orar e chorar por horas. Ele descreveria aquele momento como seu batismo de poder. Quando saiu,
Evandro estava transformado. Com os olhos brilhando, ele disse: "Vi uma nação inteira pronta para se curvar diante de Jesus." Deus havia marcado seu coração e o avivamento estava prestes a começar. Mesmo enquanto estudava teologia em São Paulo, Evandro sentiu uma direção clara de Deus: retorne a Santo Antônio do Rio Abaixo. Parecia loucura deixar seus estudos para pregar em sua cidade natal, mas ele obedeceu. Na primeira reunião, apenas 17 jovens apareceram. Nada parecia indicar que algo extraordinário aconteceria, até que a presença de Deus encheu aquele pequeno lugar. As pessoas começaram a chorar, confessar pecados e buscar a Deus com urgência. Era como se o próprio céu tivesse se manifestado ali. A chama havia sido acesa e logo se espalharia por todo o Brasil. As ondas de transformação. Após aquela primeira reunião em Santo Antônio do Rio Abaixo, algo extraordinário começou a acontecer. A notícia se espalhou com velocidade sobrenatural. Em poucos dias, outras igrejas da região começaram a convidar Evandro. Em poucas semanas, centenas estavam participando das reuniões. Em poucos meses, havia milhares. Evandro Costa não pregava de forma convencional. Ele não seguia roteiros ou liturgias fixas. Suas reuniões eram espontâneas. Ele orava, cantava hinos, esperava em silêncio e deixava o Espírito Santo conduzir tudo. Não havia foco em teologia elaborada, mas na total rendição a Deus. As igrejas estavam lotadas, com pessoas do lado de fora tentando ouvir através das janelas. Multidões vinham de cidades vizinhas, viajando a pé ou de trem só para participar. Era comum que os cultos começassem à noite e só terminassem às 3 ou 4 da manhã, sem que ninguém quisesse ir embora. A atmosfera era preenchida com orações em lágrimas, adoração espontânea e corações quebrantados. O que começou com 17 jovens em uma cidade do interior, agora estava abalando todo o Brasil. O avivamento não ficou confinado às igrejas. Ele se espalhou pelas ruas, lares, tribunais e até nas plantações de café. Trabalhadores rurais, muitos antes conhecidos por sua dureza e insensibilidade, agora se reuniam para orar antes do trabalho. Homens endurecidos devolviam ferramentas que haviam roubado, pediam perdão uns aos outros e cantavam hinos enquanto desciam às plantações. Bares e botecos esvaziaram. Alguns até fecharam por falta de clientes. As cadeias ficaram vazias. A criminalidade caiu drasticamente em várias cidades. Houve até casos em que a polícia não tinha trabalho a fazer. Em vez de fazer prisões, alguns policiais formaram corais, cantando nas reuniões de avivamento. Em alguns tribunais, juízes recebiam Bíblias como um símbolo de que não havia crimes a julgar. O Brasil estava sendo transformado. Não por leis, não por política, mas pelo poder do Espírito Santo, que havia descido sobre uma nação através de corações arrependidos. O legado de Evandro Costa. O impacto do avivamento trouxe fama a Evandro Costa, mas também um pesado fardo sobre seus ombros. Ele não era fisicamente forte, e o ritmo intenso de reuniões, orações e jejuns começou a cobrar seu preço. Evandro passava horas sozinho em oração, muitas vezes em jejum profundo, buscando a orientação de Deus para liderar a multidão cada vez maior. Mas a pressão espiritual e emocional era demais para um jovem de apenas 26 anos. Em 1906, exausto e enfraquecido, Evandro teve que tomar a difícil decisão de se afastar da liderança pública do avivamento. Seu corpo cansado precisava de descanso, mas seu coração nunca parou de orar pela nação. Depois de se afastar da liderança pública, Evandro Costa optou por uma vida mais tranquila e reservada. Ele passou seus últimos anos em reclusão, acompanhado por sua amiga e colega líder espiritual Maria Alves. Mesmo longe dos holofotes, Evandro nunca abandonou sua profunda fé. Ele continuou a orar fervorosamente pelo avivamento e pela transformação do Brasil. Sua vida se tornou um testemunho silencioso de humildade e devoção até sua morte em 1951, aos 72 anos. Um homem simples, mas poderosamente usado por Deus para abalar uma nação inteira. O avivamento brasileiro, alimentado pela paixão e obediência de Evandro Costa, não se limitou ao Brasil. Seu impacto ecoou em todo o mundo.
inspirando uma nova onda de avivamento e despertares espirituais. Agora é a sua vez. Evandro Costa mostrou que o que Deus mais valoriza não é a fama, o carisma ou o status social, mas a disposição de ser usado pelo Espírito Santo. Ele foi um exemplo vivo de como a oração fervorosa, a santidade pessoal e a humildade podem mover montanhas. Sua história permanece viva como um chamado para todos nós. Você não precisa ser famoso para ser usado por Deus. Você só precisa estar disponível. O que você está esperando? Se Deus fez isso através de Evandro, Ele também pode fazer algo grande através de você. Deixe Deus acender um avivamento no seu coração. Compartilhe esta mensagem com quem precisa ouvir e siga conosco nesta jornada de fé e transformação.